taxa de letalidade de 55,7%, a sepse é a doença que mais mata em UTIs, gente. E é sobre isso que nós vamos bater um papo agora, eu e você, com o infectologista Dr. Estevão Urbano. Muito bom dia, doutor. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Uma honra tê-lo aqui conosco. A honra é toda minha. E eu quero deixar aqui aberto para você que está assistindo participar dessa entrevista. O WhatsApp está aqui, 319-8402-9756. Manda para cá a sua pergunta, coloca aí o seu nome, o nome da sua cidade, manda por escrito, que o WhatsApp já está aqui nas minhas mãos. São 10h07 da manhã, programa ao vivaço. Doutor, fala muito o que é sepse. Por acaso tem alguma coisa a ver com a eu já vou falar, sepsemia? Sim. A sepse é, na verdade, uma síndrome causada por qualquer tipo de infecção. Sim. E essa infecção que pode ser por bactéria, por vírus, por fungos, pode ser da urina, do pulmão, em qualquer parte do corpo, ela suscita uma resposta do próprio organismo contra esse agente que está nos desafiando. E essa interação entre a bactéria ou o vírus agressor e as nossas capacidades inflamatórias de resposta é que geram a chamada sepse. Então, a sepse não é causada apenas pelo agente invasor, mas também pela nossa resposta inflamatória. Se essa resposta inflamatória consegue conter o agente infectante numa fase ainda muito inicial, os sintomas serão leves. Certo. E nós chamamos isso de sepse inicial, sepse precoce, sepse não severa. Mas se nós temos uma resposta imunológica que não consegue delimitar, estancar essa invasão, por exemplo, bacteriana, certo, o espectro da inflamação, dos sintomas evolui para uma forma mais severa, nós chegamos a uma situação clínica que nós chamamos de sepse severa, conhecida vulgarmente como sepsemia, inclusive, que leva a uma alta mortalidade. Então, não existe uma única doença chamada de sepse. Sepse é uma resposta a várias infecções que acontecem em qualquer parte do corpo por vários tipos de agentes infectantes. E quando a gente fala esse percentual, doutor, 55,7%, né, taxa de letalidade, é um percentual muito alto. É altíssimo. Agora, é interessante que só a sepse que chega no espectro de gravidade, sim, a sepse severa, certo, é que comporta essa mortalidade altíssima. Ou seja, se o indivíduo chega nessa fase, ele tem 57% de chances de óbito. Então, o grande intuito de disseminar a informação sobre sepse, educação continuada, etc., é tentar fazer com que as pessoas identifiquem e tratem o seu problema numa fase inicial, sim, para que não evolua para essa fase em que a mortalidade seria absurda, como você mesmo já mencionou. Vamos falar então alguns sintomas, né, da sepse, para a gente poder entender, o senhor explicar melhor para a gente. Um deles é febre. Febre fica uma coisa assim, muito solta? Fica muito solta porque, inclusive, causas não infecciosas podem, sim, causar febre, como alergias, etc. e tal. Mas a febre é um sinal muito frequente de infecção. Sim. Muitas vezes infecção da febre. A febre seria um dos sintomas iniciais, certo, que pode sugerir que a pessoa esteja com uma invasão ou bacteriana ou viral. Certo. Nos chama a atenção para investigarmos uma eventual infecção, para então a debelarmos numa fase precoce. Nessa fase inicial precoce, os sintomas de sepse eles são muito comuns. Então, eu diria que boa parte de nós já teve sepse na vida, porque, segundo classificações internacionais, se você tem uma febre, uma frequência cardíaca mais elevada, por exemplo, ou uma alteração de leucócitos no, sim, sangue, isso já seria sepse. Agora, a sepse pode ir evoluindo, se não contida, para uma forma severa, e nessa forma severa, aí sim, que tem alta mortalidade, além da febre, a pessoa pode ter vários sintomas, sim, de gravidade, que são, independente se a infecção é do pulmão, da urina e etc., hipotensão, que é a pressão baixa, hipoperfusão sanguínea dos órgãos, ou seja, você não consegue levar para os órgãos oxigênio e eles não funcionam direito, então a pessoa pode ter insuficiência dos seus vários órgãos, como, sim, insuficiência cardíaca, insuficiência do fígado, insuficiência do rim,
A pessoa pode ter um quadro mental muito alterado por faltar oxigenação no cérebro, então ela pode ficar confusa, confundir as coisas, não ter uma orientação de espaço e tempo. Sim. Então, tudo isso já é sintoma de sepse grave, que comporta uma alta mortalidade. O desafio é identificar a sepse muito inicial para que ela não evolua. E no caso, por exemplo, da febre, quando a febre é muito alta ou ela costuma ter dificuldade para baixar, já pode ser um sintoma aí, sim, pode observar? Sim, é importante apenas deixar bem claro que a sepse leve é muito comum e não deve levar pânico à população, sim. Porque às vezes o sintoma de febre ele já tem por trás da sua própria definição e no inconsciente coletivo, ele já gera um certo medo, uma certa tensão. Então, é importante que as pessoas que saibam que febre é uma resposta do hospedeiro que é até saudável, que é até salutar. Você saber que tem alguma coisa ali. Porque o corpo está, primeiro, te avisando e, segundo, combatendo alguma coisa. Sim. Agora, é interessante que se as pessoas têm uma imunidade mais baixa, sim. não conseguem fazer uma boa resposta imunológica com um agente desafiador, elas evoluem mais para as formas graves. Então, quem tem tumores em tratamento com quimioterapia, ou são portadores do HIV, ou então usam corticoides em altas doses, eles têm mais facilidade para evoluir para formas de sepse severa, que é aquela na fase avançada. Então a gente tem que dar uma atenção maior a essas pessoas. Mas paradoxalmente também é interessante que, por uma característica genética que é difícil identificar na população, pessoas muito capacitadas a defender contra agentes infectantes também podem ter mais sepse severa. Mas nesse caso, é paradoxal, mas é uma resposta exagerada da defesa do organismo ao agente infectante é que causa o maior dano. Por isso é que a sepse é uma interação entre o agente agressor e a capacidade de defesa. Sim. Aquela pessoa que raramente evolui para a sepse é aquela que tem um equilíbrio nas suas defesas. Não são tão poucas a ponto de deixar, por exemplo, uma bactéria se multiplicar, mas não são exageradas demais também a ponto das próprias defesas causarem danos às pessoas. Entendi. Tá? Agora, os médicos têm que estar muito bem preparados para, num pronto atendimento, dentro de um hospital, identificar aqueles indivíduos que têm sinais que o seu corpo e o seu exame de laboratório nos mostram, para fazer intervenções naqueles que realmente têm maior chance de evoluir para a sepse. Porque a evolução é muito rápida também, né? Pode acontecer rápido. A evolução pode acontecer em horas. E tudo que tem que ser feito para prevenir as formas graves e evitar uma alta mortalidade deve ser feito nas 6 primeiras horas após o diagnóstico. Olha. Então, existe uma campanha mundial que chama-se Sepsis Surveillance Campaign, que é campanha de sobrevivência na sepse, que orienta toda a classe médica a estar em condições de, nas primeiras 6 horas, detectar uma possível sepse e fazer tudo o que tenha que ser feito com antibióticos, soroterapia se necessário, etc., dentro de 6 horas. Sim. Tem um outro sintoma que fala taquicardia. Taquicardia, que também acontece nos pacientes com sepse, é aumento da frequência cardíaca. Então, a pessoa muitas vezes tem uma pressão mais baixa, causada pela infecção, e como na pressão baixa há uma baixa irrigação sanguínea dos órgãos, a pessoa tenta compensar isso aumentando a frequência, o ritmo cardíaco. Então, a frequência cardíaca sobe. Agora, é importante dizer que um esporte, uma corrida, vai dar ataque cardíaca, um estresse emocional gera ataque cardíaco por liberação de adrenalina, outros hormônios que atuam em cima do coração e aumentam a sua frequência. Então, nem sempre taquicardia é sinônimo de sepse. É um conjunto de sintomas. Uma infecção que a pessoa tem como suspeita, por exemplo, uma pneumonia, com febre associada, com taquicardia, então seja leve em consideração. Que é a frequência cardíaca aumentada. Então você considera em consideração um conjunto de sinais e sintomas, suspeita de uma sepse inicial e faz as intervenções a tempo e a hora para que aquilo não evolua para as formas que são muito fatais, que são aquelas formas de sepse severa. Na sepse severa, os órgãos já não estão funcionando adequadamente, por falta de oxigenação.
Então o rim para de funcionar, o fígado para de funcionar, o próprio coração, o cérebro. Então em 6 horas é o tempo que você tem para detectar o problema, instituir as medidas para que o indivíduo não evolua para aquela forma grave. E é interessante que às vezes falta treinamento médico para reconhecer o problema e fazer a sua atuação quando realmente ainda dá tempo de se fazer alguma coisa. Sim. Então, a gente tem o Dia Mundial da Campanha da Sepse atualmente. Certo. E desse dia a gente faz palestras, faz uma série de sinalizações, não só para a população, mas para a classe médica também, se conscientizar, aprender um pouco sobre isso e intervir na hora certa. Nós estamos falando aqui sobre a sepse, que tem aí uma taxa de letalidade aí de 55,7%. E a gente está falando aí aqui de alguns sintomas, falamos de febre, taquicardia, frequência cardíaca aumentada, dificuldade para respirar, aí essa frequência respiratória aumentada. E o senhor falou já várias vezes a pressão arterial baixa, né? É muito comum. É interessante que todos esses sintomas que se você mencionou, eles não são causados por uma única doença. Sim. Então a sepse é o destino, é o caminho final de alguma coisa que começou como uma infecção pulmonar, como uma infecção urinária, como uma infecção de pele, como uma erisipela, por exemplo. Certo. Né? Então, todas essas doenças, elas começam com os seus sintomas próprios. Então, quem está com pneumonia tem tosse, tem expectoração, tem febre, etc. Quem está com infecção urinária, dor para urinar, prostração e etc. Mas todas caminham para o mesmo mecanismo final, que é uma baixa capacidade do organismo de levar oxigênio para os seus órgãos. Então, numa fase avançada, todas essas doenças vão estar com órgãos disfuncionantes, em hipóxia, que é a baixa de oxigenação, e é essa hipóxia que leva à baixa de pressão, a taquicardia, a confusão mental, etc. Então, a gente tem que detectar os sinais precocemente. Sim. E quando chega lá na frente, aí todas elas têm mais ou menos os mesmos sintomas. A sepse tem sintomas que são comuns a infecções de vários locais. É uma fase avançada, onde aqueles sintomas iniciais que são diferentes, agora passam a ser muito parecidos. Tem algum grupo de risco, doutor? Os grupos de risco são principalmente os indivíduos que têm imunidade baixa, que, portanto, não respondem, não têm capacidade de resposta imunológica adequada, mas principalmente pacientes em hospitais, porque você pode adquirir essa sepse na comunidade, Certo. mas boa parte das sepses são adquiridas dentro de instituições de saúde. Então, o indivíduo interna-se por outra causa e lá desenvolve uma infecção hospitalar e essa infecção hospitalar pode gerar sepse. Por que dentro de hospitais esses grupos são de maior risco? Porque só por estarem internados são pessoas mais debilitadas. Exato. Sim. E lá dentro dos hospitais, eles têm maior chance de pegarem as chamadas bactérias multiresistentes, resistentes a boa parte dos antibióticos e muitas vezes mais agressivas. Então, são infecções que têm um caráter... Os mutantes. Os mutantes. Então, são infecções que têm um caráter mais severo porque você tem mais dificuldade de tratá-las também. Seja porque o indivíduo, nas suas próprias vulnerabilidades, não ajuda, entre aspas, a combater a infecção, seja porque as bactérias são muito resistentes e os antibióticos disponíveis são escassos. Então, esse é o principal grupo de mortalidade. Entendi. Agora, repito, seja na comunidade, seja no hospital, a grande chave é o diagnóstico precoce. Porque se você faz as coisas bem feitas e rapidamente, você tem como instituir medidas terapêuticas que diminuem a mortalidade de 50% para 5%. De 50% para 7%. Então, é por isso que dentro de hospitais é fundamental, seja para o médico que está lá no pronto atendimento recebendo quem vem da comunidade, seja para o médico plantonista que vai examinar aqueles que já estão internados, a capacidade de identificar precocemente aquele problema e fazer a instituição rápida é que muda, é que cria uma linha divisória entre o bom e o mau atendimento, em quem vai conseguir se recuperar e aquele que, infelizmente, não se recupera. E a sepse na vida de uma pessoa pode atingir muitas outras. É porque aí entram as questões afetivas, né? Você tem um parente, uma pessoa
familiar que vai, obviamente, estar intimamente relacionado àquele processo de sofrimento do seu ente querido. Lembrando que a sepse ela não transmite-se. Então, a sepsemia não tem transmissão de pessoa para pessoa. É um processo individual de cada um, uma inadaptação Sim. das pessoas em conseguir combater uma infecção. Ela sofre as consequências disso, mas não tem qualquer tipo de transmissão. Aprendendo aqui. Tem mais um outro sintoma que é a menor quantidade de urina? Porque como numa fase avançada todos os órgãos param de funcionar adequadamente, Sim. um deles é o rim. Então não há formação de urina, a pessoa entra numa chamada insuficiência renal, as suas escórias, nas suas toxinas não são eliminadas e a pessoa muitas vezes tem que fazer hemodiálise para conseguir eliminar essas toxinas até que o próprio rim consiga reverter o seu processo Sim. de disfunção e voltar a filtrar adequadamente. Então, a sepse tem essa característica, né? Ela tem sintomas relacionados à disfunção de cada órgão. Então, o rim para de funcionar, você para de urinar. O cérebro está mal oxigenado, você não consegue raciocinar adequadamente. Aí surgem as alterações neurológicas. É muito comum, sendo o primeiro diagnóstico de sepse, uma confusão mental. Às vezes o indivíduo não queixa de nada, mas começa a ficar confuso. Minha mãe, por exemplo, rapidamente contando, eu estava em dúvida se ela estava entrando em sepse ou não, porque ela tinha uma infecção urinária, etc. E fui observando ela. Mas eu não tive dúvida que eu devia levá-la para o hospital, quando numa conversa, numa sala de estar na nossa Sim. casa, ela perguntou muito por uma amiga dela que tinha já morrido há muito tempo. Eu falei, poxa, isso aqui é hospital. Imediatamente, e realmente chegou lá, ela estava com uma sepsemia por uma infecção urinária e foi esse diagnóstico precoce que a salvou. Né? Porque se a gente espera um pouco mais a dar aquelas manifestações de taquicardia, etc., às vezes ela não conseguiria aguentar. E entrasse, às vezes, na hora ela nem dava com febre. Não tinha febre, não tinha nada, mas começou com uma confusão mental. Interessante, né? Uma pequena dor para urinar e uma confusão mental. Então, cada órgão emana um sintoma e a gente tem que estar atento a todos eles, fazer montar o quebra-cabeças, dar um diagnóstico presuntivo precoce e já instituir a terapêutica imediatamente. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.